E é através de redes sociais como essas que a gente transmite carinho, que a gente tira dúvidas, que a gente elogia alguém, que a gente mata a saudade. É bom demais, né? Mas até que ponto as redes sociais são favoráveis, são boas na nossa vida? A gente podia elencar aqui um monte de coisas boas das redes sociais, mas quem vai elencar não sou eu, é quem está apto a falar destas redes sociais, que é o Tiago Pontes, nosso filósofo, né, que está sempre aqui conosco. Você é muito bem-vindo. Eu agradeço novamente o convite, Rita, para a gente poder bater um papo sobre esse tema, né? Internet, os impactos emocionais e expor para quem está em casa também. A gente está falando aqui de redes sociais e é muito interessante que as pessoas... põe na rede social, joga na rede social. Mas tem muita gente que não sabe. Vamos entender o que são essas redes sociais? Vamos lá. Explica para nós. Olha, Rita, eu acredito, para você que está em casa, que a internet acaba sendo uma ferramenta neutra, tá? Uma ferramenta neutra de comunicação. E eu acredito que ela também tem dois pilares. Ela pode incluir, né? Então você tem ali... ficou mais democrático, todo mundo tem voz, né? Por exemplo, o chat aqui do nosso canal do YouTube, todo mundo tem voz, comenta, elogia, né? Então tem esse papel de inclusão, mas tem um papel de exclusão. Aí fica meio esquisito, né? Exclusão no sentido assim, eu não tenho, por exemplo, rede social. Minha mãe, é um exemplo, minha mãe tá beirando ali 65, 65 anos, e eu falei, mãe, a senhora quer um celular e tal? Ela falou, não, tá bom do jeito que Mamãe tá. também não. Eu só quero ligar e atender. Que é a finalidade do celular. E hoje inverteu-se, é a última coisa que se faz. Então, é um papel de exclusão no sentido assim, quem não tem tá à margem, né? A sociedade hoje distorceu um pouco o termo, né? O marginal virou uma ofensa. Não, mas aquele que está à margem, ele não está na bolha da atividade. E tem um segundo papel de exclusão no sentido assim, existe a democracia. Né? Todo mundo ali vai lá e opina e coloca sua mensagem, sua foto. Mas se você não andar conforme a maré, me parece que você é cancelado. E nós até falamos sobre esse cancelamento e é muito interessante o quanto esse cancelamento, gente, altera a vida de uma pessoa. Nós falamos aqui dos adolescentes principalmente, em escolas, criam grupos, colocam pessoas nesse grupo e se eles quiserem cancelar alguém, eles simplesmente ignoram, ninguém responde nada para aquela pessoa naquele grupo, formam um outro grupo onde todo mundo se conversa e deixam aquela pessoa assim, mas por que ninguém responde? Por que deixa a pessoa... E outra coisa, nas redes sociais, se fala uma coisa para cancelar, todo mundo sai daquele... como seguidores, né? Eles saem e deixam de seguir e a pessoa não sabe nem o porquê que isso aconteceu. Isso são os cancelamentos, né? Que chamamos de cancelamentos. Você ignora a pessoa. É triste horrível, demais. É muito triste. As pessoas têm traumas disso. Com certeza, aí vem os traumas emocionais, né? Muitas pessoas se submetem a sofrer, por exemplo, bullying, cyberbullying, para se sentirem pertencentes. Por quê? Porque as pessoas excluem. Então, às vezes, eu não me identifico com tal valor, tal princípio, mas eu me submeto, eu finjo, porque eu quero não quero estar excluído. É triste, né? As pessoas não estão preparadas para a solidão. Né? E quando a gente pensa nos impactos emocionais da internet, a gente percebe que a nossa sociedade está ficando uma sociedade cada vez mais ansiosa. A gente pode dar um exemplo, o áudio do WhatsApp. Tem aquela versão de 1,5 ou 2. Acelera para 2. Acelera. Me parece que hoje em dia as pessoas não conseguem mais ouvir num normal. Então, eu estava refletindo ontem em sala de aula com duas alunas queridas, vou mandar um beijão, Maria Eduarda e a Geisele. Antigamente, tinha o Correios, que você enviava correspondência, o Oi, tudo bem, chegava daqui 15 dias e você tinha uma devolutiva de tudo. Não, brincando, grosso modo falando. Hoje, se você mandar uma mensagem, ficou azul e a pessoa não respondeu, meu Deus do céu, caiu o mundo, deu um infarto, mas quem foi excluído? Eu já vivi isso. Não do lado de lá, né? Mas alguém te pressionando. Alguém me pressionando. Rita, mas eu vi, você visualizou. Eu falo, mas não visualizei. Mas tá azul. Você tinha que me responder. Eu falo,
eu deixei o celular em cima da mesa, eu saí de carro, fui fazer um monte de coisa e ficou lá o WhatsApp. Então dá a impressão de que eu estou online. Eu nem estava com o celular na mão, tinha esquecido em casa. Ou você vê no momento que não dá para responder, né? Ficam ansiosas realmente. Agora você falou sobre essa comunicação. Nós falamos esta semana aqui dos 115 anos da imigração japonesa e o avô da Bianca Tomiya que veio, ele levou 2 anos para conseguir avisar a mãe, através de uma carta, que ele estava bem, que ele havia chegado. A mãe não sabe, por 2 anos ela não sabia se o filho tinha chegado ou não. Olha só. 2 anos, isso em 1900 e bolinha. Exato. Então, a gente vê hoje, isso aqui está realmente deixando as pessoas ansiosas. Tem um impacto emocional, mas tem um outro impacto também nesse processamento cerebral. Existe algum impacto também? Sem dúvidas. A demanda por psiquiatras, neurologistas, psicólogos, psicoterapeutas tem aumentado e muito, né? Eu costumo dizer que a minha perspectiva de futuro, de profissão, é um pilar profissional da área digital, TI, e outro pilar, a área da saúde. Infelizmente, eu vejo... A saúde mental vai ficar mais complicada. Eu acho que a demanda está altíssima. Eu, enquanto professor, eu vejo em sala de aula épocas de suicídio, bullying, psicofármacos. Está em uma demanda altíssima. E se me permite até fazer um gatilho, eu adoro quando você inicia o programa falando, benção, mãe! Né? E você tocou em um ponto que nem estava preparado para falar, que é quando os filhos pedem a bênção para a mãe, de repente até para dormir, vamos colocar assim como exemplo, isso a gente na filosofia chama de um valor, né? Você tem um valor familiar, uma cultura. E hoje parece, olha que triste a reflexão, né? A filosofia está aqui para provocar, não estou aqui para dar resposta pronta nenhuma não. Mas parece que os pais estão tendo que competir com a rede social, com o celular, com a internet, para ganhar a atenção dos filhos. E vice-versa. E vice-versa. A gente vê crianças pequenas querendo a atenção da mãe e do pai e fala assim, pega aqui, ó, toma. E tá aqui só... Uma chupeta digital, parece? Quase refletia isso ontem com as alunas. A TV foi a babá digital. Agora o celular é a chupeta digital. Você dá pra criança parar de chorar. Você tem razão, nunca tinha usado esse termo, eu gostei. São o ônus e o bônus da internet. Como eu disse, uma ferramenta neutra. Perdão se eu errar, a Laide. A Ládia, perdão. A Ládia estava aqui, ela pode ter um canal no YouTube, pode ensinar as pessoas a fazer artesanato, ensina o pessoal a ganhar dinheiro, é uma profissão, com uma ferramenta, um instrumento neutro. Agora as pessoas vão lá e difamam, faz calúnia, cyberbullying. Então tem que saber usar todas essas redes sociais. É o ser humano, né? Os valores. E quais são esses impactos, então? Você está falando a longo prazo. Exato. Né? Esses impactos, ou seja, tudo isso que nós falamos dessa ansiedade, desses cancelamentos, dessa destruição, dessa saúde mental que essas redes sociais acabam causando, a longo prazo, então, isso tende a piorar. Eu acredito que sim, infelizmente não vejo grandes perspectivas, né? A filosofia me deixou um pouco assim, pés no chão. Eu percebo que tem uma linha, eu vou tentar encurtar aqui o máximo possível. Se a gente pensar lá na década de 80, havia uma repressão. Isso era tratado por Freud, grande psicanalista. Então você não podia fazer muitas coisas, havia um conservadorismo, né? Se a gente voltar mesmo a fita lá, o bisavô era médico, o pai médico, o filho tinha que ser médico, ponto final. Ou alguém da área da agricultura, independente de classe social. Não tinha muito para onde correr. A mulher era dona de casa, o homem o provedor da família. Então havia aquela repressão, quero ser diferente, quero ter liberdade. Mas na filosofia a gente fala de uma balança, segurança versus liberdade. Você tinha mais segurança porque a vida era previsível. Podia até ser monótona, mas era previsível. Então, com a ascensão da rede social, tem aquele meio termo, né? Eu nasci na época da Lan House. Né? Hoje em dia as pessoas já nascem com o celular na mão. Hoje... Eu ia perguntar, ia brincar com ele, o que é Lan House? Não é da minha época. Aí, só para encurtar, hoje em dia tirou-se a segurança e deu-se autonomia, liberdade, porém... Opções, mas quanto maior a opção, me parece que as pessoas ficam perdidas. Relacionamentos, né? Tem um grande sociólogo chamado Bauman, que ele fala da modernidade líquida, ou seja, me parece que nada mais está durando, não tem mais consistência, não tem previsibilidade, está tudo muito incerto.
É uma coisa tão interessante que o uso dos aplicativos, das redes sociais, a gente está falando aqui dessa ansiedade, as pessoas querem a resposta na hora e querem, assim, o imediato. Gente, tudo tem que ser rápido. Né? E eu não sei se você de casa já se pegou vendo fotografias físicas e tentar ver o rostinho e você fazer isso aqui, ó, que a gente faz no celular. Eu falo porque eu já me peguei fazendo isso, mas eu queria ver o rosto, mas eu queria ver naquela hora, eu não queria bater uma foto, pôr no celular para depois ampliar, para ver quem que estava atrás de quem lá na foto da família. Então, e a gente traz isso para o nosso dia a dia. Não é só as nossas conversas aqui. O nosso dia a dia passa a ser imediato. Ansioso e queremos os mesmos recursos do celular no nosso dia a dia, no nosso fazer, no nosso atuar, no nosso ser. Há essa cobrança, né? Há essa cobrança e esquecemos da nossa essência. Somos seres humanos, passíveis de falha, né? No nosso tempo. Uma coisa que me incomoda muito na rede social é, nessa transição, houve então essa brecha. Você não sabe muito para onde ir, né? Tem um termo que eu desenvolver assim, é uma geração que está ficando sem referência, que inclusive eu coloquei num livro que eu escrevi recentemente. Esse é o seu último livro? Isso, mais novo. Uma geração desreferenciada que fica perdido. E aonde entram os charlatões colocando para você oportunidades. Ó, venha por aqui, o sucesso é por aqui, as lições para ser feliz, para você ser promovido. Faça esse curso. Clique aqui, saiba mais. A pessoa não sabe para onde correr. O imediatismo, né? Ao invés de eu procurar, vai no primeiro link que tem ali, show de bola, sai pagando, aí se frustra. Esse seu livro, só para orientar as pessoas, quem não tem muitas habilidades, está começando agora, vai entender esse ambiente rápido dos aplicativos e das redes sociais. Isso vai ajudar as pessoas a se orientarem, porque muitos ainda ficam perdidos. O papel desse livro, né? A base dele é a filosofia, Rita. Então, a crítica aqui é o seguinte, a gente, na era digital, está desenvolvendo vários aplicativos que nos guiam, né? GPS, Waze, Google Maps, tudo mais. Então, só que esquece-se dessa referência. Onde você vai chegar? Tem 1 milhão de aplicativos que te levam aonde você quiser, mas não te dão um porto seguro, um norte. Então, esse livro ele vai instigar o leitor a ter esse senso crítico. Não ser massa de manobra, ter esse olhar, esse cuidado para onde eu estou indo, porque há filósofos que falam que se você tem um cansaço de querer ser, né? Alain Ehrenberg é um nome deles, tem outro, Stankovic, que é um russo, ele fala que você quer parecer ser. Né? As alunas ontem de novo falavam, professor, eu conheço a pessoa pela foto, pelas maquiagens, né? Então a vida é editada. E onde que está? O que existe por detrás das cortinas da vida? Não se sabe. Não se sabe. São sempre as melhores fotos. Sabe o que eu sinto ao entrar na internet e movimentar as redes sociais? Eu não sou muito boa para isso, mas eu prefiro ainda a conversa, ainda a ligação. Eu acho isso mais gostoso. Mas o que eu percebo hoje em dia é que, além dessa ansiedade, a gente tem uma sensação, vou falar por mim, como jornalista, a gente produz notícias, né? Não é o meu caso aqui, porque eu estou na área do entretenimento. Mas o jornalista, ele produz notícias, mas parece que ele está sempre para trás. Parece que sempre tem alguém que sabe mais do que ele. Aquele furo de reportagem, puxa, eu podia ter conseguido. E as pessoas estão indo nesse embalo também. Parece que elas nunca sabem. Nossa, você viu fulano? Mas é porque aquela pessoa está seguindo aquela linha, o outro está seguindo outra linha, só que quando eles se encontram, mas você não ficou sabendo ainda? Como? Está em todas as redes sociais. Tem até uma soberba, né? Como você não está sabendo? Eu ouço em sala, professor, o senhor é professor, fala assim, mas eu sou da época do jornal de folha, velho. Não tenho afinidade nenhuma com o celular. Uso o mínimo possível, dou aula falada. Tem professores que usam grupos do WhatsApp, joga a lição lá. Não, eu gosto de falar, diálogo, olho no olho. A essência do ser humano, né? Vamos fechar nossa conversa, você dando dicas para quem está em casa, que usa as redes sociais, o que elas podem absorver de bom das redes sociais e o que elas devem deletar. Rita, para você que está em casa, a rede social é uma ferramenta neutra, então você pode ali com senso crítico buscar o que
te faz bem. Cursos, se aprimorar, entretenimento, sempre tentando preencher ali, na medida do possível, esse vazio que às vezes fica no dia a dia, né? Nessa geração ansiosa. E se me permitir, já que a gente está numa emissora católica, o título é Qual app nos guia a uma nova era? Se a gente não sabe ainda, a gente pode pegar a mensagem do próprio Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá aí uma boa resposta. Esse é o maior filósofo. Sim, o maior de todos. O maior de todos. E olha, eu posso? Claro. O Tiago, com muito carinho, deixou inclusive autografado para nós sortearmos o livro dele para ajudar alguém a entender, né, qual o app nos guia para a nova era, para essa nova fase, nesse novo tempo. E a gente vai sortear esse livro em breve aqui no programa Mulher.com. Meu querido, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por estar com a gente aqui no Mulher.com, sendo esse parceiraço. Amo ser convidado e trarei o bolo. Eu nem vou falar nada. Gui, você acredita que ele vai trazer o bolo? Eu acredito. Ele acredita.